Da Grécia Antiga ao Brasil de agora. Ágora, o seu canal. Olá pessoal, eu sou o Gil Soares, esse é o canal Ágora, Política, Ciência e Sociedade, e esse é o programa Momento Geopolítica. O tema de hoje é a importância da China para a economia mundial. Antes de continuar minha exposição, peço para, se você não é inscrito no nosso canal, se inscrever, se possível, clicar no sininho para receber sempre as nossas notificações, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre a China. Muita gente fala que a China é um país comunista, muita gente critica as relações econômicas com a China. No caso, a gente tem um presidente que vive falando que a China é comunista. No entanto, para o comunismo existir de fato, a gente precisa superar o capitalismo, porque o comunismo ele é um modelo de sociedade em que não existem diferenças sociais, não existem classes sociais. Portanto, comunismo e capitalismo não podem existir. Para o comunismo, ou seja, para uma sociedade sem classes, para uma sociedade baseada na igualdade social poder existir, é necessário que a sociedade em que as desigualdades sociais são estimuladas desapareça. Bom, então, a China não é comunista. Mas o que é a China, então? Bom, muita gente critica a China. No entanto, muitas pessoas se esquecem que mais de 15% da economia mundial é contribuição direta da China. Então, a China ela responde por cerca de 15% do PIB mundial. Mais do que isso, muita gente se esquece que muitas empresas produzem as suas mercadorias dentro da China. Ah, mas a China não é capitalista. Bom, se a China não é capitalista e muitas grandes corporações vão produzir na China, significa então que o capitalismo não sobrevive sem a China? Esse é um ponto. Bom, outro ponto interessante é, se a China é de fato capitalista, por que então tanta gente critica esse país? É importante a gente destacar que nem sempre a China apresentava essas características econômicas atuais. Bom, a partir de 1949, ocorreu a Revolução na China, a Revolução Socialista, em que o Partido Comunista Chinês tomou o poder. No entanto, o modelo de economia planificada que Mao Tse-tung propôs para a China não conseguiu resolver o problema de diminuição das desigualdades sociais. E logo no final dos anos 50, esse plano foi abandonado. No entanto, a China ela só começou a crescer, ter um crescimento econômico expressivo a partir do início dos anos 80. Bom, em 1976, Mao Tse-tung morreu. E em 1978, Deng Xiaoping ele assumiu o poder na China. E Deng Xiaoping ele tinha uma frase que ele usava, que é a seguinte: não importa como gato, o que importa é que ele caça ratos. Então, para Deng Xiaoping, não importava se a China ia adotar um modelo chamado socialista, de capitalista, ou outro modelo, seja ele qual fosse, desde que esse modelo econômico, essa estratégia econômica, resultasse na diminuição das desigualdades internas na China. Bom, e aí Deng Xiaoping começou o que foi chamado de as 4 modernizações em campos, em áreas específicas da economia chinesa. Tá? Essas mudanças elas resultaram em um forte crescimento econômico do país a partir dos anos 80. Bom, a gente pode dizer o seguinte, que a cada uma década a China praticamente dobra de tamanho. A China cresce em torno de 100% a cada 10, 11, 12 anos. Então, se a gente parar para pensar que década de 80, década de 90, 2000, 2010 e agora, 5 décadas depois, a gente tem a China tendo um crescimento econômico assustador, impressionante. Tá? Bom, é interessante a gente destacar que o Banco Mundial afirma que nas últimas 4 décadas, mais de 850 milhões de chineses saíram da linha da pobreza. Bom, outra característica importante é que na China existem bilionários. Então, assim, existem classes sociais na China.
Isso por si só já desconstrói a ideia de que a China é um país comunista. Como pode um país ser comunista e mesmo ser um país socialista se existem bilionários, se existe uma pequena elite que controla uma grande parcela da economia chinesa? Bom, um ponto interessante é que, diferente de outros países, em que o Estado ele está a serviço do capital privado, a serviço das elites, na China o que acontece é que o capital privado, no caso o crescimento das grandes corporações, o crescimento da economia privada, ela é controlada, ela é olhada, né, pelo Estado. Então o Estado ele controla a economia, basicamente. Então, diferente de outros países, não é o Estado que está a serviço da iniciativa privada. Pelo contrário, o Estado ele controla a economia. Então, assim, basicamente essa talvez seja uma diferença importante da China em relação à maioria dos países considerados capitalistas. No caso da China, o Estado ele tem o poder e o controle sobre a economia. É claro que isso é muito complicado de dizer que é 100% e tal, até mesmo porque Estado e elites chinesas eles têm objetivos em comum. O Estado ele quer ver o crescimento da economia chinesa e as elites querem ver o crescimento da economia e, consequentemente, dos seus lucros. Bom, muita gente fala que não vou consumir produtos da China e tal, não sei o quê, porque lá existe exploração do trabalho. No entanto, ok, na China existe exploração do trabalho, assim como existe exploração do trabalho em todos os países. No Brasil mesmo, a gente tem uma exploração muito significativa do trabalho, né? A gente tem uma baixa remuneração, a gente tem a perda de direitos trabalhistas aumentando. Então, assim, exploração do trabalho não é uma particularidade da China, tá? Bom, uma outra coisa interessante é que muita gente fala que não consome os produtos chineses. Bom, então eu gostaria de falar algumas empresas multinacionais que produzem na China, né, que fazem os seus produtos na China. Então, olha só que lista interessante. HP, Intel, Apple, Motorola, Lacoste, Audi, Sony, Samsung, Microsoft, Adidas, Nike, Puma, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar. Todas essas empresas, elas produzem na China. Então, grandes multinacionais veem na China a possibilidade de redução dos custos de produção e portanto, aumento do seu lucro. Então, assim, se você não quer consumir os produtos feitos na China, eu sugiro a você deixar de comprar os computadores da HP, da Samsung, da Apple, os smartphones, deixar de usar roupas de marcas conhecidas como, por exemplo, Lacoste, Adidas, Nike. Então, assim, esse discurso de crítica à China, né, é um discurso sem pé nem cabeça. Hoje, a economia capitalista, o principal motor da economia capitalista talvez seja a China. Já no início dos anos 2000, alguns pesquisadores eles já diziam que o motor da economia capitalista para as próximas décadas seriam os países emergentes. Não é à toa que surgiu a sigla BRICS, né? Primeiro BRIC, depois BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e posteriormente a África do Sul. Hoje, a economia capitalista, o principal motor do seu crescimento são exatamente os países emergentes. Olha só que dado interessante. Segundo a Fortune Global 500, em 27 de agosto de 2020, a China tinha mais multinacionais, tinha maiores empresas do que os Estados Unidos. Nessa data específica, a China tinha 124 empresas na lista das 500 maiores
enquanto os Estados Unidos tinham 121. Pela primeira vez, a China ultrapassou os Estados Unidos. Isso, por si só, mostra a grandeza desse país que vem crescendo nas últimas décadas. Vou citar algumas empresas chinesas com grande influência na economia mundial. Tá? No caso, empresas de caráter privado. Afinal de contas, existem as empresas controladas pelo Estado chinês. Bom, vamos lá. Alibaba Group, CanSino Biologics, Midea, TCL Corporation, Vanda Group, Lenovo, que inclusive é a empresa que mais vende notebooks do planeta, tá? Huawei, que é uma das maiores empresas de tecnologia do planeta, Baidu, Tencent, que são empresas que atuam nas redes sociais. Bom, um outro dado interessante é que, assim, nesses tempos de pandemia, de Covid-19, muita gente fala que não vai tomar a vacina da China. No entanto, mesmo se você não quiser tomar a vacina produzida por um laboratório chinês, dificilmente você vai fugir da influência da China sobre a vacina. Por quê? Bom, a matéria-prima da vacina de Oxford, né, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca, que é a queridinha do Bolsonaro, essa matéria-prima vem da China. Boa parte das matérias-primas de várias vacinas, de vários medicamentos, vem exatamente da China. Então, se você não quiser nenhuma influência da China sobre remédios, se você não quiser tomar nenhum remédio que tenha algum tipo de influência chinesa, eu acho bom você rever vários medicamentos que você já tomou, que você toma ou que você pode tomar, inclusive vacinas também. Bom, um dado econômico interessante é o seguinte: em 2019, a China tinha um PIB de 14 trilhões e mais de 140 bilhões de dólares, atrás dos Estados Unidos, que teve um PIB de 21 trilhões e 374 bilhões de dólares. No entanto, em 2019, o crescimento da economia chinesa foi de 6,1%, enquanto da economia americana de 2,4%. Ou seja, o crescimento da economia chinesa em 2019 foi quase 3 vezes maior do que o crescimento da economia norte-americana. Bom, isso mostra que a China vem crescendo num ritmo muito mais acelerado que a economia norte-americana. Um outro dado interessante é sobre a dívida pública da China e dos Estados Unidos. Enquanto que a dívida chinesa em 2019 foi de 52,6% do seu PIB, a dívida americana em 2019 foi de 107% do seu PIB. Bom, só a título de comparação, a nossa dívida, a dívida brasileira, ela é de 75,79% do nosso PIB. Quer dizer, o Brasil ele ainda apresenta uma condição saudável, porque ele deve menos do que ele consegue produzir. Diferente dos Estados Unidos, que tem uma dívida basicamente de tamanho um pouco maior do que o seu PIB. Bom, eu acho interessante a gente ressaltar o seguinte, que quando Deng Xiaoping ele começou o processo de modernização da economia chinesa, ele criou as zonas econômicas especiais, tá? As ZEEs. Nessas áreas, verdadeiras bolhas econômicas, o capitalismo ele podia acontecer de maneira livre, sem nenhuma interferência estatal direta. Bom, o que acontece? Se a China, com as zonas econômicas especiais, né, que são bolhas em que o capitalismo ele pode ocorrer livremente, com estímulo ainda por cima do Estado, ela já conseguiu chegar ao posto de segunda maior economia do planeta. E, segundo vários pesquisadores, vários especialistas, é uma questão de pouco tempo para a China ultrapassar os Estados Unidos e se transformar na maior economia do planeta, na maior economia capitalista, né? Diga-se de passagem, para deixar claro para as pessoas que vivem falando que a China é comunista e coisas do tipo, volto a frisar que, na verdade, a China é um país em que o capitalismo está sob o controle
do Estado. Tá? Bom, imagine, no caso, se a China ela fosse um país em que, em todo o seu território, a lógica de acumulação capitalista pudesse ocorrer livremente. Bom, então esse é um ponto que eu acho importante de ressaltar, que mostra que a China é, para muitas pessoas, o maior mercado consumidor potencial do planeta. O que significa isso? Que a China ela tem muito potencial para crescer ainda muito mais nas próximas décadas. Então é isso. Eu acho muito importante falar sobre a China. Afinal de contas, é um país que vem crescendo de maneira monstruosa nas últimas décadas. É um país que tende a ser a maior economia do planeta em números absolutos em pouco tempo, e que não é inteligente da parte de nenhum governo ficar criticando, ficar criando problemas com essa importante potência econômica do planeta. Então é isso. Se você puder, curta o vídeo. Se você puder, compartilhe. Se inscreva no canal, porque é muito importante nesses tempos tão difíceis, tempos em que a gente tem que lutar para defender aquilo que é óbvio. É muito importante que esse vídeo ele chegue ao maior número possível de pessoas. Um abraço a todos, se cuidem, tchau, tchau.